O deserto é o meu lar, meu instrumento é a minha voz, meu chamado é clamar o arrependimento às nações. Uma fonte em meio ao deserto produz o mel para alimentar. Meu anseio é gastar a minha vida e o reino dele anunciar. Sonharia outra vez, sofreria outra vez, valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez, clamaria outra vez, arrependam-se, ó filhos de Sião. O deserto é o meu lar, meu instrumento é a minha voz, meu chamado é clamar o arrependimento às nações. Uma fonte em meio ao deserto produz o mel para alimentar. Meu anseio é gastar a minha vida e o reino dele anunciar. Sonharia outra vez, sofreria outra vez, valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez, clamaria outra vez, arrependam-se, ó filhos de Sião. Sonharia outra vez, sofreria outra vez, valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez, clamaria outra vez, arrependam-se, ó filhos de Sião. Boa noite, meus irmãos. Nós estaremos dirigindo essa noite o culto da Primeira Igreja Batista em Lagoinha. E o tema de missões mundiais é Viva o poder de transformar. E eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no segundo livro de Timóteo 1:7. E nós estaremos lendo nessa noite. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu vou pedir nessa noite a irmã Nilceia que eleve a Deus uma palavra de oração. Olá, amados irmãos. O Salmo 143, no verso 1, diz assim: Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Oremos. Ó Pai, nós queremos te agradecer por este dia, pelo teu amor, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, porque tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e conheces, ó Deus, todas as coisas. Ó Senhor, nós queremos neste momento te suplicar pelos missionários, Senhor Deus, que estão espalhados pelo mundo, em diversos países, Senhor Deus, para levar a tua palavra, o teu consolo, ó Deus, o teu conforto, ó Deus, nesses dias difíceis, Senhor. Sabemos que eles têm trabalhado, ó Deus, que eles têm feito, ó Deus, o teu trabalho, ó Deus, a tua obra. Continua, ó Deus, sustentando a família de cada missionário e que tu possas, Senhor Deus, suprir a cada necessidade. E abençoa, Senhor Deus, aqueles corações que vão ser alcançados por tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, nós te suplicamos pelas igrejas, ó Deus, que estão em campanha de missões, para que possamos, ó Deus, ofertar segundo o teu coração. Obrigada, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós estaremos agora também ouvindo o hino de missões mundiais.
liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados, um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho.
O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi. E no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado um a um. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um grande abraço. Eu também peço ao pastor Levi, vice-presidente da nossa igreja, que esteja orando nesta noite. Boa noite, irmãos. Nós estamos no início da campanha de missões mundiais e o nosso tema já está conhecido dos irmãos. Viva o poder de transformar. O nosso tema de missões, o tempo da gente estar orando por missões mundiais. Eu quero convidar os irmãos nesse momento, nós estarmos orando por esse trabalho no mundo. Grandioso Deus, bendito e soberano Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, Senhor Pai querido, nesta hora, suplicar pela vida da tua igreja em Lagoinha, Pai querido, toma os teus filhos nas tuas mãos, nesse processo de campanha de missões mundiais, Pai querido, dá-nos as condições para levantar a oferta para a manutenção da obra e para a expansão da pregação do Evangelho no mundo. Também, ó Pai, suplicamos que o Senhor esteja abençoando os teus filhos que atuam na parte executiva da Junta de Missões Mundiais, na direção, como nas tuas mãos, teus filhos possam, ó Pai querido, ter sempre a direção do Senhor, serem conduzidos pelo teu Espírito. Ser com os missionários que estão, ó Pai querido, atuando nos campos, na plantação de igreja, e também, ó Pai querido, como preparação de líderes para que o Evangelho possa avançar. Seus filhos que estão em lugares difíceis, ó Pai, sustenta pelas tuas mãos poderosas, cuida deles segundo o teu amor e a tua graça, de maneira que os teus filhos, ó Pai querido, conduzidos pelo Senhor, possam dar testemunho de maneira poderosa para que vidas conheçam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pai querido, nós suplicamos que os teus filhos que estão em lugares de perigo são os guarde, livre-os do mal, Pai querido, preserve suas vidas, sustenta-os pelo teu poder. Pai querido, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Também teremos 3 participações nessa noite musicais. Primeiro com o pastor Gilberto, com a irmã Rosemary,
E com um colega de trabalho, Miqueias, estará participando conosco nessa noite. Ouçamos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
Quero estar tão perto e só ouvir o teu querer. Deus, eu te entrego tudo e ganho tudo em te ver. Quero estar tão perto e ouvir teu coração. Deixar a minha vida ser guiada por tuas mãos. Canto o seu santo nome e o impossível se rende aos seus pés. Seu poder incomparável, não há outro, Rei sobre todos. Jesus, a mais bela canção de amor. Jesus, o presente que Deus me enviou. Jesus, trouxe luz pra minha escuridão. Jesus, uma nova história, minha redenção. Jesus, 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 canto o seu santo nome. O impossível se rende aos seus pés. Seu poder incomparável, não há outro, Rei sobre todos. Canto o seu santo nome e o impossível se rende aos seus pés. Seu poder incomparável, não há outro, Rei sobre todos. Jesus, a mais bela canção de amor. Jesus, o presente que Deus me enviou. Jesus, trouxe luz pra minha escuridão. Jesus, uma nova história, minha redenção. Jesus, Jesus, a mais bela canção de amor. Jesus, o presente que Deus me enviou. Jesus, trouxe luz pra minha escuridão. Jesus, uma nova história, minha redenção. Canção de amor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei,
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas chorarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu também peço à irmã Maria Helena que esteja orando nesta noite. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, ó Deus, diante do Senhor nos encontramos. Primeiramente, ó Deus, para te louvar, te adorar, exaltar o teu nome. Também, ó Deus, colocar diante do Senhor toda a nossa gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de nossos irmãos. Ser com cada um deles, ó Pai, que aonde nossos irmãos estiverem, nos seus lares, ó Deus, junto com as suas famílias, seus familiares, que sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Te peço, ó Deus, por aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, nos lembramos da irmã Lucinéia, que o Senhor venha estar abençoando a tua serva, ó Deus, ajudando ela em tudo que ela precisa do Senhor. Abençoa a irmã Juraci, Senhor, a irmã Loide, a irmã Cícera, a irmã Eveta, ó Deus, ser com a irmã Nazaré, ó Pai, abençoa a tua serva, ó Deus, quando ela sente tantas dores, que o Senhor venha estar, ó Deus, dando alívio das suas dores, ó Pai, segundo a tua vontade. Também te peço, ó Deus, por todos os nossos irmãos, Pai, os irmãos idosos, ó Deus, que não têm podido estar na tua casa, que o Senhor venha estar abençoando a vida, abençoando a família, o familiar de cada um. Coloca seus anjos, Pai, acampados ao redor dos teus servos. Também coloco nas tuas mãos
a vida do pastor Everaldo, Deus, ser com o nosso pastor, abençoa a sua vida, Senhor, abençoa a sua saúde, abençoa a sua família, seus familiares, abençoa, Pai, seu ministério, abençoando, Deus, a sua filha, Deus, quando está perto de ter a sua bebezinha, que o Senhor venha estar abençoando, Pai, para que essa criança, Deus, venha ser conduzida a este mundo pelas tuas mãos, e que venha, Pai, com saúde, para a alegria dos seus pais, seus familiares, para a honra e glória do teu nome. Coloco também nas tuas mãos a vida do pastor Levi, ser com ele, abençoa a sua família, seus familiares, abençoa os demais pastores, ó Pai, que tem congregado conosco, o pastor Gilberto, ser com ele, com a sua família, abençoa a sua saúde, abençoa seu sobrinho, Pai Neto, que o Senhor venha estar, ó Deus, repreendendo a enfermidade, que em breve nós possamos saber que essa criança já voltou para o seu lar com saúde, Pai. Também te peço, ó Pai, que tu venhas estar abençoando o pastor Davi Moisés, aonde quer que esteja, com a sua família, abençoando também o pastor, ó Deus, Mason, ser com ele, com a sua família, seus familiares. Também eu te peço, ó Deus, pelo pastor Raulino, que o Senhor venha estar abençoando o teu servo, abençoando, Pai, sua saúde, suprindo, Senhor, cada uma das necessidades do teu servo. Senhor Deus, eu te peço com todos os enfermos, Pai, com cada pessoa, Deus, que está internado nos hospitais, nas UPAs, nos pronto-socorros, ou até mesmo nos lares, ó Deus, sendo acometido da Covid, ó Pai, ou por outra enfermidade. O Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que pode todas as coisas, não existe impossível para ti, Senhor. O Senhor venha curar, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Obrigado, Deus, por todos que o Senhor já curou, por aqueles, ó Deus, que ainda vai curar. Mas eu te peço também, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus, as famílias, ó Deus, daqueles que estão chorando, ó Deus, a saudade pela partida do seu ente querido. O Senhor venha estar confortando, Pai, o coração de cada um. Senhor Deus, com a minha prima Fernanda, seu esposo Patrick, ó Deus, que o Senhor venha estar consolando o coração dela, ó Pai, ó Deus, de toda a família, Pai. Te peço, ó Pai, que tu venha estar abençoando o nosso país, abençoando o nosso presidente, ó Pai, ajudando ele, Senhor, capacitando ele para fazer um governo, Pai, segundo a tua vontade. Visita, Senhor, os 3 poderes da nossa nação. Visita o Supremo Tribunal Federal. Visita, Senhor, todos os poderes. Visita, ó Pai, com a tua justiça, porque a nossa justiça, Senhor, é falha, mas a do Senhor é perfeita. Ó Deus, abençoa o culto desta noite, que tudo, ó Deus, que for realizado neste culto, seja primeiramente, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Abençoa os irmãos que vão orar, os irmãos que vão cantar, a pessoa que vai dirigir, Senhor, ó Deus, e o pregador ou pregadora da noite, que só vem estar usando, ó Pai, como instrumento do Senhor, para que traga, ó Deus, uma mensagem segundo o teu coração. Ó Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas, abençoa os nossos lares. Ó Deus, protege-nos. Só o Senhor tem poder para nos guardar e nos proteger. Tudo isso eu te peço e te agradeço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos ouvir o recado de Deus que o pastor Everaldo, presidente da igreja, que possa também falar ao nosso coração nesta noite. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos realizando mais um culto online. É o último culto do mês de fevereiro. Dou graças a Deus porque a igreja se mantém fiel ao propósito de abençoar os irmãos que não estão podendo ainda participar do culto presencial. Dentre estes, eu sou um deles. Não é só estou indo à igreja uma vez no mês, no primeiro ou segundo domingo do mês, para a realização ou de culto administrativo ou para a celebração da ceia do Senhor. Mas estou com os irmãos no culto online. E hoje, então, o último domingo, é o dia de eu fazer uma reflexão com os meus queridos irmãos, minhas ovelhas em Cristo Jesus. E quero
ler o texto para a nossa reflexão desta noite. Porém, antes de ler o texto, vamos falar com Deus, vamos orar. É importante que falemos com Deus neste momento. Quero convidar você para fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, agradeço-te pela oportunidade nesta noite, último domingo do mês, de poder compartilhar com a tua igreja, com os teus filhos, com o rebanho do Senhor, pertencentes à primeira Igreja Batista em Lagoinha, bem como aqueles que são familiares destes irmãos, dessas ovelhas, amigos, vizinhos, que são convocados e convidados a cultuar ao Senhor neste momento. Que a boa mão do Senhor e a poderosa palavra de Deus tenha liberdade nos corações participantes de penetrar, de ir profundo da alma, ao profundo da alma, e fazer as pessoas discernirem qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as suas vidas. E que esta palavra possa nos remotivar a continuarmos esperando no Senhor, firmados no Senhor e avançando seguros no Senhor, na jornada da vida cristã, material, espiritual. Fala-nos ao coração por meio do teu Espírito, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, minhas queridas ovelhas, nós vamos aproveitar no dia de hoje que estamos estudando a lição do nosso trimestre, que é voltada para recomeços. Isso tem muito a ver com o tempo em que nós estamos vivendo, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no seu retorno às atividades presenciais, como já vem acontecendo em alguns casos, mas não com aquela permissão total por causa das regras que foram estabelecidas em função da pandemia, os protocolos que o governo decretou, e todos estão seguindo esses protocolos, e apesar disso, ainda tem havido muitas mortes no nosso país, tem havido muitas mortes no nosso estado, tem havido mortes também diariamente em nosso município, e a gente sente que Deus, que está no controle de todas as coisas e que permite também para nos fazer refletir e nos aproximarmos e voltarmos para Ele, também é o Deus que aproveita o momento para chamar à glória os seus servos fiéis e também para a prestação de contas todo ser humano que está partindo por causa da pandemia, quer pela permissão de Deus de chamá-los e convocá-los, ou pelo descuido e se deixarem contaminar dentro desta onda avassaladora de pandemia. Não sabemos as causas, não iremos questionar isto, mas sabemos que tudo está no controle de Deus. E tudo acontece com a permissão do Deus eterno. Mas estamos estudando sobre esses recomeços na Escola Bíblica Dominical. O recomeço da vida, o recomeço das nossas jornadas, das nossas atividades, é uma necessidade, porque quando enfrentamos as batalhas, quando enfrentamos as lutas, quando enfrentamos os problemas, eles nos atropelam, eles nos fazem parar naquilo que estamos fazendo, nos fazem avaliar ou reavaliar o rumo que estamos seguindo, os obstáculos que estamos enfrentando e as dificuldades pelas quais passamos. E então, nesta reavaliação, nós precisamos nos reposicionar, precisamos renovar as nossas forças, talvez modificar um pouco as nossas estratégias, e aí sim, prosseguimos a jornada na certeza de que a boa mão de Deus nunca nos abandonou e nunca nos deixou sozinhos. Então eu quero ler no livro de Neemias, porque nossas lições estão fundamentadas em Esdras e Neemias, na saída do povo, no retorno do povo a Jerusalém, a Judá, povo que tinha sido levado ao exílio, cativo, e como consequência e permissão de Deus,
por causa da desobediência e o afastamento da palavra de Deus. Quando a gente faz a leitura desses dois livros, a gente vê que o povo fez muitas coisas que são consideradas abominações, abomináveis aos olhos de Deus. E que aos olhos de uma sociedade corrompida por causa do pecado, por uma sociedade que anda distanciada de Deus, essas coisas não têm importância nenhuma, não têm significado nenhum, e a própria igreja que hoje representa o povo de Deus também acha que não tem valor nenhum. E dentre essas coisas, por exemplo, a questão da preparação para o casamento, a busca de se ter um casamento abençoado pelo Senhor, unido por Deus, conduzido por Deus, estabelecido por Deus, não tem sido algo buscado mais nesses últimos tempos que estamos vivendo. Já há algumas décadas, as pessoas querem escolher seus parceiros por si só mesmos e depois querem pedir que Deus os abençoe. Mas não buscam na palavra de Deus aquilo que seria exatamente qual a opinião de Deus relacionado a isso, ou qual a vontade de Deus para que um homem e uma mulher constitua a sua família e ande por uma família com uma família abençoada, conduzida pelas mãos de Deus e pela palavra de Deus. Isso ocorreu com muita intensidade nos dias de Esdras e Neemias. E isso aconteceu em todos os níveis do povo de Deus naquela época. Desde os príncipes, desde os governadores, desde os sacerdotes, levitas, homens que tinham a função de conduzir o culto e de ensinar a lei do Senhor ao povo, todos eles transgrediram de uma forma tão natural, como se aquilo não tivesse importância nenhuma. E se afastaram da palavra de Deus. Se afastaram também da presença de Deus e começaram a viver segundo os seus entendimentos e as suas interpretações da palavra de Deus. Eles achavam, como nós achamos hoje, que muita coisa que está na palavra de Deus não tem importância nenhuma, não é mais para os nossos dias. Precisamos rever e recontextualizar as Escrituras. Não, a palavra de Deus não muda. O Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é permanente. A palavra de Deus é imutável, ou seja, não muda. O que Deus falou é exatamente assim que Ele quer que façamos e que Ele cobrará de nós a fidelidade ou não ao cumprimento da sua palavra. Então, quando o povo estava de volta do cativeiro e começaram a reconstrução da cidade, 3 etapas foram feitas ali, interessantíssimas, para que acontecesse a reconstrução de Jerusalém e o povo pudesse voltar a se reunir. A primeira fase, quando Neemias chegou, ele andou pela cidade, viu os estragos que tinham ocorrido, o seu coração estava perplexo, sofrido, porque ali estavam seus entes queridos sepultados, ali estava o seu povo, ali estavam pessoas que ele amava, pessoas até mesmo da sua geração que morreram em combate e estavam ali sepultados, e ele viu a cidade toda destruída, desolada, derrotada, queimada, as partes que tinham madeiras das grandes portas importantes vindo do Líbano, de outros lugares muito distantes, foram queimadas a fogo, muros foram quebrados, foram destruídos, o templo totalmente destruído, palácios destruídos, e ali Neemias, caminhando por 3 dias pela cidade, viu o estrago, o desterro, a desolação, a tristeza. E o povo remanescente que ficou, acabou se acostumando àquilo, vendo, e foram se tornando insensíveis àquele momento tão crucial, tão importante, que estabelecia a acomodação com a condição que lhes fora imposta, a condição
de subservientes, de escravos, de servos e também a condição de não reagir para se restabelecer como um povo que andava sob a direção e o cuidado de Deus. Isso é muito sério. As atitudes que nós tomamos quando nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos avaliar se estamos andando dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus e estamos andando na palavra de Deus, conduzidos e orientados pela palavra de Deus. Então, Neemias começou a reconstrução e eles começaram a reconstruir o altar para oferecer os sacrifícios a Deus, como preparação, confiança e dependência do Senhor para a conquista, propriamente dito, a volta e com domínio daquele território que um dia lhes fora dada como promessa pelo Senhor. E uma promessa permanente para sempre. O povo de Deus é dono de Israel. O povo de Deus é dono de Jerusalém. O povo de Deus é dono de Judá. O povo de Deus foi o povo que Deus escolheu para possuir aquela terra. Por isso há muitas brigas, porque povos e nações querem conquistá-la. Já conquistaram, já dominaram, já colocaram subserviências muito graves, fazendo o povo sofrer intensamente, grandemente, até exaurir as suas forças e cair prostrado por não resistir. Mas isso tudo para manter o povo cativo. Agora vai Neemias até lá. E ele vem com uma mensagem de que a boa mão de Deus preparou aquele tempo. Preparou a sua vida. E que Deus usou o rei para poder permitir que ele fosse iniciar a reconstrução de tudo aquilo ali. Ora, Neemias, ele tinha consciência de que a própria decisão do rei de que ele pudesse voltar à sua terra, ele era um funcionário, ele era um escravo que tinha como serviço escolher a bebida que o rei ia beber, e ele era aquele copeiro que tinha que experimentar a bebida para ver se não estava envenenada. Ele escolhia os melhores vinhos e ainda provava antes de ser levado e entregue ao rei. E era ele mesmo próprio quem servia. E Neemias, ele fazia parte do ofício real ali, servindo ao rei, e obviamente era querido pelo rei, tanto é que o rei viu que o seu semblante estava modificado no dia em que ele apresentou a tristeza do seu coração com as informações de Jerusalém. Então o rei, tocado pela ação de Neemias, deu a ele liberdade de voltar até lá, com prazo estabelecido, mas voltar até lá e recomeçar a construção. E ainda deu a ele, além do retorno de pessoas juntamente com ele, e segundo os informes bíblicos, do histórico bíblico de Esdras e Neemias, cerca de 50 mil pessoas voltaram com ele até Jerusalém. E aquilo ali, Neemias entendeu que era a boa mão do Senhor conduzindo até aquele momento tão simples e até de preocupação, mas que Deus usou o semblante dele, preocupado, descaído, para mover o coração do rei e abrir as portas para a realização da reconstrução do templo. Significa que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E então, o texto diz que depois de iniciado a reconstrução, apareceram, na verdade, os adversários de Neemias, da reconstrução do templo, da cidade, do altar, e esses adversários, eles se constituíam em adversários de Deus, porque Neemias entendia que tudo o que estava acontecendo era por obra, vontade e permissão de Deus, tanto o desterro,
tanto o exílio, tanto a dor, tanto o sofrimento, tanto as perdas, como também o retorno e a abertura de oportunidades e de portas e de recursos para recomeçar a reconstrução de Jerusalém, da casa de Deus e dos muros de fortalecimento de Jerusalém e, consequentemente, também como proteção terrena e humana contra os ataques inimigos, até mesmo do templo, mas sabendo que era Deus quem estava cuidando de tudo. E aí, o texto diz, no capítulo 2 de Neemias, versos 19 e 20, o que ouvindo Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, eles ouviram? Ouviram que eles estavam reconstruindo. E por saberem que Neemias era um copeiro, eles não viam nele qualificação para fazer a reconstrução. Interessante, não é? Deus usa as coisas simples para confundir os sábios, os poderosos. Deus usa a simplicidade de um homem para fazer aquilo que humanamente seria impossível pela qualificação dele a fazê-lo. E eles zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A visão de Sambalate, Tobias e Gesem é que o que eles estavam fazendo era uma rebelião, era uma rebeldia contra o rei que os havia derrotado e que os havia escravizado. Mas não entendia ele que o Rei dos Reis estava por trás de tudo isso, e quem conduziu, tocou, usou o coração e a mente do rei que dominava naquela época a liberar Neemias para a reconstrução e reunificação de todo o povo de Israel, tanto Neemias quanto Esdras. E esses homens, parte deles, desses três, tinham conhecimento de Deus. Até os seus nomes têm algum significado relacionado a Deus. Só que eles tinham se afastado e distanciado. E agora eles governavam regiões próximas de Jerusalém e se constituíram num adversário porque eles queriam apenas a bondade, o beneplácito e o apoio do rei dominante. Para eles tinham que satisfazer a vontade do rei terreno. E então eles foram lá confrontar, porque Jerusalém agora não tinha um líder que pudesse conduzi-los dentro da direção de Deus. E eles encontraram em Neemias um homem chamado por Deus para aquela obra, para aquele momento. E aí vem a resposta de Neemias, quando eles perguntam: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias diz, então: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Meus queridos irmãos, eu quero dizer-lhes nesta reflexão algo que me preocupa muito e mexe com o meu coração. Primeiro, quando nós nos distanciamos de Deus, nós perdemos a visão de que Deus continua conosco e nós achamos que nós somos conduzidos tão somente pelas leis dos homens, pelo poder dos homens, pelas mãos dos homens. E aí, quando nós perdemos esta visão, pode estar certo que mais cedo ou mais tarde seremos derrotados. Perderemos tudo aquilo que Deus nos permitiu conquistar, adquirir, porque tiramos a nossa visão, tiramos o foco do Deus, Senhor dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, dono do universo, dono de tudo que há neste mundo, dono da nossa própria vida. Quando nós perdemos o foco de Deus, o foco em Deus, e colocamos o foco naquilo que os nossos olhos apenas veem e podem ver, inevitavelmente,
estaremos perdendo. Estaremos perdendo as maiores bênçãos e conquistas que o próprio Deus preparou para nós, em todas as áreas da nossa vida. E aí, o Neemias, então, ele dá uma resposta simples, humilde, mas profunda. Primeiro, reconhece a soberania de Deus, a transcendência de Deus e a imanência de Deus, do Deus eterno. E ele diz, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Nesse tempo de crise de pandemias, quando todos nós somos ameaçados, até mesmo como Sambalat, Tobias e Gesem, que tendo domínios nas suas mãos, nós dizemos que esses Sambalates, Tobias e Gesems, podemos dizer que são os nossos governantes, que impõem lockdowns, que impõem que nós não podemos mais estar juntos, que estamos separados e que a lei é quem manda, e se nós não cumprirmos, seremos presos, se nós não cumprirmos, pagaremos multas, se nós não cumprirmos, vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro, esquecendo que nós temos liberdades para fazer as coisas acontecer. É óbvio que a liberdade mal utilizada tem consequências sobre nós, mas nós fomos criados para sermos livres. Jesus disse, apresentando-se como a autoridade máxima sobre a nossa vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele se apresentou como sendo o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos muito mais preocupados com a verdade das leis e com a verdade dos homens do que cumprir e obedecer à vontade de Deus. Óbvio que a palavra de Deus diz que nós estamos sujeitos às autoridades, mas a palavra de Deus também diz que devemos orar pelas autoridades para que tenhamos paz e possamos viver bem sobre a face da terra. Acredito que muito do que estamos vivendo hoje é porque nós não estamos orando pelas nossas autoridades. Nós questionamos, nós discordamos e nós fazemos movimentos contra as autoridades, contra as pessoas e contra as nossas legislações, mas não oramos para que elas se submetam a Deus e se tornem instrumentos nas mãos de Deus para que possamos viver bem em paz. Interessante que quando o rei liberou Neemias, a palavra de Deus diz que primeiro ele orou ao Senhor, colocou em seu coração que Deus lhe concedesse uma oportunidade de falar ao rei. E Deus, quando ele menos esperava, abriu a porta. E Neemias entendeu que o Deus que abriu a porta estava conduzindo aquele momento. Simples momento de entrega de uma taça de vinho ao rei, mas que iria alterar o rumo de uma nação, de um povo chamado povo de Deus. E eu queria dizer que eu e você, que somos pessoas simples. Nós somos pessoas simples, nós somos pessoas humildes, desprovidos até de recursos, mas Deus quer nos usar para transformar essa sociedade que tem vivido tão violentamente, que tem vivido sob a égide e sob o domínio, sob o cetro da impiedade, do pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria, o amor acaba. E nós, que fomos salvos pelo amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, não podemos deixar o amor esfriar nem acabar. Nós precisamos viver a intensidade do amor de Deus, testemunhando a nossa fé, a nossa confiança nele e transmitindo à nossa sociedade que está ao nosso redor, começando pela nossa casa, nossa família, pela nossa vizinhança, pelo nosso bairro, pelo nosso município e se espalhando essa influência, então, pelo nosso estado e pelo nosso país. Testemunhar que nós cremos, confiamos em Deus e não abrimos mão do desejo de servir ao Senhor. E aqui, Neemias, ele então diz assim, o Deus do céu é que nos fará prosperar. Neemias disse, nós não vamos prosperar porque nós estamos fazendo. Mas a primeira expressão dele aos seus adversários, que compareceram perante ele e perante o rei 4 vezes para impedir a obra, a realização da obra. E houve um período de, se não me engano, 15, 16 anos, em que a obra parou por causa da influência dos inimigos.
que estavam aterrorizando, subjugando e caluniando a própria ação do povo diante do rei, que tinha liberado a reconstrução. Então a primeira expressão é: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Meu irmão, há duas coisas que eu vejo nessa expressão. Nós, como igreja de Jesus Cristo, como seus servos, sabendo que Deus vai fazer a sua igreja prosperar e triunfar aqui na terra, precisamos nos levantar e edificar e reconstruir e construir a obra de Deus que está sendo interrompida através dos apertos pelos quais nós estamos passando. E precisamos levantar como? E precisamos iniciar a reedificação ou a edificação de que maneira? Primeiro, como Neemias fez, vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Vamos pedir a Deus que nos abra portas e oportunidades para que se nos ofereça a ocasião de podermos fazer isto. E também nos apresentarmos a Deus e a qualquer situação em que nós estamos prontos. Vamos nos levantar, não vamos ficar passivos de braços cruzados, de pernas cruzadas, esperando que tudo aconteça e nós não nos dispomos a fazer nada. A primeira disposição é saber que Deus está conosco e nos fará prosperar. Deus fará esta geração prosperar. Deus já está nos usando, irmãos. Quando nós permanecemos unidos no propósito de não abandonarmos o reino de Deus, de não abandonarmos a igreja do Senhor Jesus, de não deixarmos de trabalhar pelo reino, e eu posso trabalhar pelo reino orando, sustentando aqueles que, consequentemente, têm mais estrutura de nós, que somos mais idosos ou que não têm e que temos comorbidades, aqueles que podem sair e fazer, nós os estamos sustentando com as nossas orações, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas sugestões. Nós estamos nos mantendo presentes, de mãos dadas, sustentando, segurando as cordas para que a obra não pare e a obra não caia. Sabe? Quando eu e você só ficamos em casa, achando que agora só estamos esperando e não fazemos nada, não oramos, não colocamos projetos diante de Deus, não enviamos uma palavra de apoio, não comparecemos diante do nosso grupo. Eu vejo às vezes pessoas que saem do grupo da igreja. Gente, sai do grupo. É hora do grupo estar cada vez mais fortalecido e mais irmãos entrarem no grupo e se apresentarem para oração, para participação, para comunhão, para a unidade. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós, os mais idosos. É isso que Deus espera daqueles que têm força e saúde para trabalhar. É isso que Deus espera dos jovens, é isso que Deus espera dos adolescentes, é isso que Deus espera da nossa igreja, é isso que Deus espera de nós, família do Senhor, o seu povo. Que nós nos apresentemos. Foi isto que Neemias fez, foi isso que ele disse, o Deus dos céus nos fará prosperar e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Vamos começar essa reconstrução, esse retorno às ações de Deus, nos apresentando ao Senhor, nos apresentando na oração, na leitura da Bíblia, no entusiasmo, enviando palavras de ânimo, de conforto, de coragem, dando os parabéns aos irmãos que estão podendo fazer. Vamos, irmãos, nos apresentar unidos no Senhor para que a obra do nosso Deus avance. Afinal de contas, o reino não é meu, o reino não é seu, o reino não é da primeira igreja batista em Lagoinha, o reino é do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E aqui eu quero finalizar a nossa expressão dizendo que aqueles irmãos que perderem a visão, perderem o foco, eles vão perder a sua parte, vão perder a ação da justiça e vão perder a memória na história que Deus está escrevendo através de nós, o seu reino, aqui sobre a face da terra e muito especialmente nesta comunidade
tão carente, tão necessitada do testemunho do Evangelho e da presença de Deus. Meus queridos, vamos ser instrumentos de oração por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão atravessando momentos difíceis, pelos que estão desempregados, pelos que estão passando dificuldades, até mesmo para comprar os seus alimentos. Vamos orar por eles, mas não apenas orar, vamos estabelecer ações que possam ajudar na ação social, ajudar a socorrer esses irmãos, a socorrer não apenas os irmãos, mas as famílias que estão carentes e estão precisando de conforto, de apoio e de sustentação nesta hora, para que não seja apagada a nossa presença no povo de Deus e a nossa participação no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus dos céus é que nos faz prosperar. Então vamos achar que nós não podemos, que não temos condições, não temos recursos, não temos capacidade. Deus nos capacita, Deus nos outorga condições, Deus abre portas para que sejamos instrumentos poderosos nas mãos dele. Então, quem é que vamos escolher? Servir. Aliás, o adversário diz que o que nós fazemos é de encontro aos protocolos e de encontro às determinações, aos critérios. Não, nós estamos sendo cuidadosos e zelosos, mas é melhor nós ficarmos unidos com o Rei dos Reis do que nos rebelarmos contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, e fazermos aquilo que somente os homens, as autoridades e aqueles que querem nos distanciar do Senhor ficam impondo sobre nós. Meus amados irmãos, sejamos firmes e constantes na realização da obra do Senhor, sabendo que tudo que nós estamos fazendo não é vão no Senhor. Essa é a nossa divisa, a divisa da nossa igreja. E quando nós assim procedemos, então o Senhor, conforme disse Neemias, nos fará prosperar. Há muita obra para ser feita no reino de Deus, na casa de Deus, na comunidade que pertence, a qual estamos inseridos, chamado Lagoinha, para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado e triunfante neste lugar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus e Pai, que este momento seja um momento em que teu nome seja exaltado e glorificado, e que a tua palavra venha despertar a nossa consciência de que precisamos trabalhar para o Senhor, apesar das nossas limitações, das nossas impossibilidades. Mas o Senhor utilizou desde o rei até as pessoas mais simples para que se apresentassem e oferecessem condições para Neemias fazer a obra. Senhor, há um povo sofrido e carente em Lagoinha, em São Gonçalo, no estado do Rio, no Brasil e no mundo. E a tua igreja pode ser este agente para abençoar as pessoas sofrendo, carentes, que estão sem alimentação, que estão perdendo seus entes queridos, que estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo desamparadas, e nós temos o maior amparo que é o Senhor. Usa a tua igreja, aquece o nosso coração com teu amor, para que façamos a tua obra e a obra do Senhor prospere por causa do Senhor, para a glória do Senhor e com o Senhor, usando as nossas vidas. Abençoa cada lar, cada família, guarda, protege, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus lhe conceda uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador, e refaça as suas posições e acelere e aumente o seu desejo de servir ao Senhor. Deus abençoe e tenha uma boa noite. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento à Primeira Igreja Batista em Lagoinha, ao meu pastor, aos pastores, a cada membro da igreja. Que Deus possa estar dando uma semana abençoada e ricamente a cada irmão. Graça e paz, boa noite. Sonharia outra vez, sofreria outra vez. Valorizo cada instante que passei. Pegaria outra vez, tomaria outra vez. Arrependam-se, ó filhos.
Choraria outra vez, sangraria outra vez, morreria outra vez. Sim, Naquela cruz, não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Eu te amo.